Muito bem. A neurose coletiva. Assevera-se com frequência que a nova geração está desequilibrada, como se os tormentos que a afligem fossem originados exclusivamente nela mesma. Não se dão conta aqueles que assim raciocinam que não existe efeito sem causa, que os transtornos que assomam na juventude odierna, de certo modo, caracterizaram as gerações passadas, que, a seu turno, implantaram novos ideais e comportamentos nos conceitos tradicionais do período em que viveram, causando choque na tradição vigente. Ademais, as heranças transmitidas por leviandade e desamor dos mais velhos, a despreocupação com a família que vem passando desde algumas décadas a plano secundário no grupamento social, os comportamentos eminentemente egoístas dos cidadãos, o consumismo desenfreado, a busca incessante pelos prazeres insaciáveis, a indiferença pelo próximo, contribuíram com vigor para o atual estado de alienação coletiva que especialmente afeta os jovens destituídos de discernimento e de natureza emocional. Os esportes, que deveriam representar conquistas psicológicas para catarses emocionais, esclarecimentos, renovação de energias, afirmação de valores em relação aos melhores, transformaram-se em campo de batalha, quando as torcidas fanáticas e radicais agridem-se mutuamente, depredam, matam e se matam. Isso é fato. É uma pena. É uma pena. As torcidas, elas se degladiam uma contra as outras. Se organizam não para que um campo de fraternidade no jogo, não, para se degladiarem. Ressuscitam-se com essa conduta as arenas romanas, onde o prazer era sanguinário e as vítimas sacrificadas inspiravam zombaria em total detrimento do significado da humanidade. Isso é reflexo do passado. Nesse clima de desordem psíquica e emocional, essas chamadas torcidas organizadas marcam pela internet o lugar para os enfrentamentos, como ocorria nos campos de batalha do passado, e agridem-se de maneira acelvajada, ferindo, humilhando, assassinando, enquanto a sociedade estarrecida contempla as cenas hediondas e a elas vai se acostumando. O terror assume proporções jamais imaginadas. Infelizmente, nós vamos ver que o índice de suicídios nos países civilizados é espantoso, porque a cultura é materialista, vivendo no inconformismo, e o prazer é o único motivo do significado existencial. Em consequência, as taxas de delinquência juvenil em toda parte são volumosas e prosseguem em crescimento. Encontra-se, desse modo, instalada a neurose coletiva. É uma coisa que Joana nos traz clara e classicamente. A divulgação infeliz dos dramas e tragédias cotidianos através dos veículos de comunicação, em vez de apresentar propostas salvadoras, terapias preventivas e curadoras, estimula indiretamente os comportamentos frágeis a se tornarem heróis.
a se fazerem destacados pela mídia, a desafiarem a cultura e a ética, acreditando no falso martírio que se deriva da covardia moral e da desestruturação psicológica em que se debatem. As almas dos jovens encontram-se ansiosas e desorientadas, seguindo estranhos caminhos por falta de equilíbrio, roteiro para o encontro com a segurança interior. A educação no lar e a formal, nos institutos que se lhe dedicam, encontram-se também sem estrutura em razão de serem aqueles que a propõem estúrdios e desestruturados, ensinando teoria e vencendo os desequilíbrios em que se tornam exemplos vivos que logo se fazem copiados. Dissemina-se com ufanismo a necessidade da autorrealização e da autoidentificação por meio de processos estapafúrdios que se lhes chamam a atenção e os igualam nas tribos em que homiciam. O absurdo imposto ressurgiu como hipocrisia mediante a qual havia a postura convencional que a sociedade aceitava e o desvario oculto, criminoso muitas vezes, a que os indivíduos se entregavam como forma de sobrevivência à asfixia imposta pela neurose religiosa. As aberrações e extravagâncias eram praticadas, mas não constituíam crime nem censura, desde que não fossem divulgadas. É natural que esse perverso atavismo ressurja no inconsciente coletivo e pessoal e imponha ao indivíduo a necessidade de que alguém lhe diga qual é o sentido da sua existência, mesmo quando recorrem a determinadas psicoterapias, inadvertidamente, alguns profissionais transformam-se em gurus, respondendo pelas vidas e comportamentos dos seus pacientes em tentativa de eliminar-lhes as preocupações, o que resulta sempre em mantê-los na ignorância, na dependência doentia, na aflição mascarada de bem-estar. O valor psicoterapêutico logo se distingue quando começa a libertar o paciente do pensamento do seu orientador, encontrando-se com a sua realidade e descobrindo-se bem como as próprias possibilidades de realização pessoal e de objetivos essenciais para o bem. Ele tem que se autodescobrir. Isso era o trabalho que o Jung sempre difundiu. Autodescobrimento, a autovalorização, a pessoa se autodescobrindo, isso é fundamental. Desse modo, tem faltado honestidade e sinceridade intelectual nos formadores de opinião, nos educadores, nos psicoterapeutas, igualmente problematizados, reservando-se às execuções normais à conduta saudável. Uma visão nova da vida deve ser instituída por meio de processos psicoterapêuticos sadios, libertadores da neurose coletiva, trabalhando o indivíduo e depois o grupo social, a fim de que seja possível a conquista do significado existencial. Somente quando o indivíduo compreender as suas limitações, entender aquilo que ele verdadeiramente é, um ser imortal que traz consigo o passado gravado no inconsciente coletivo que precisa ser trabalhado.
não tem que ser destruído. Muito pelo contrário. Quanto mais você se descobre, mais você se ilumina. Quanto mais você percebe o que há em você, mais e mais você está se iluminando. Isso é fundamental que a gente compreenda, sabe? Não aquele estado de anular-se, de destruir. Não. O importante é a pessoa verdadeiramente criar um significado verdadeiro para a sua vida. Uma visão nova da vida deve ser instituída por meio de processos psicoterapêuticos sadios, libertadores da neurose coletiva, trabalhando o indivíduo e depois o grupo social, a fim de que seja possível a conquista do significado existencial. Voltaremos.